Você está ouvindo o Templo da História Cast, um espaço dedicado a quem aprecia as grandes histórias do mundo antigo. Aqui, exploramos mitologias, religiões esquecidas e segredos que o tempo não conseguiu apagar. Se me decidiu acompanhar, prepare-se para uma coleção fascinante de narrativas gregas e romanas. Esses mitos ainda vivem, trazendo ensinamentos profundos e muitas vezes funcionando como um espelho que revela quem realmente somos. Sinta-se em casa e embarque comigo nessa jornada pelo passado, aqui no Templo da História Cast. Há muito tempo, em uma era perdida nas noites eternas do passado, existe uma história que atravessa o tempo e as culturas, contada de diversas formas, mas sempre com um sentido profundo. Nesta narrativa, contarei sobre a deusa Hécate, a alma cósmica do universo, uma deusa de poder antigo e mistérios insondáveis. Hécate não é uma divindade comum na mitologia grega. Seu poder ultrapassa o de outros deuses olímpicos, e sua figura aparece fragmentada e transformada conforme o tempo e as culturas antigas a moldaram. Sua origem se perde nas raízes mais remotas do mundo, muito antes do domínio da cultura indo-europeia. Evidências sugerem que sua veneração surgiu em regiões como a Trácia, nos Balcãs, ou a Cária, na Ásia Menor, locais onde seus cultos floresceram desde tempos imemoriais. Ela também foi cultuada em Roma e no Egito. O maior templo atualmente encontrado está localizado em Lagina, na Turquia, mas existem outros locais de culto e devoção espalhados por vários pontos da Europa e da África. Diferentemente do panteão masculino que viria a dominar as religiões posteriores, a época em que Hécate surgiu era marcada pela crença em uma grande deusa-mãe, onipotente e imutável, símbolo da criação, do fogo e da lareira. Hécate nem sempre foi representada como uma figura tríplice. Em seus estágios anteriores de veneração, ela era cultuada como uma jovem deusa protetora dos animais selvagens e das mulheres durante o parto. Essa forma inicial ressaltou sua ligação com a natureza, a proteção da vida e os mistérios da gestação antes que sua imagem se transformasse nas múltiplas faces que passaram a simbolizar os três aspectos da vida feminina, além dos da magia e dos caminhos. Naquele tempo, o mundo era governado por um arquétipo feminino, e seu culto está ligado a crenças pré-helênicas e, possivelmente, a religiões da Ásia Menor e dos Balcãs, regiões onde as primeiras décadas do segundo milênio antes de Cristo foram marcadas por cultos à deusa-mãe, ancestrais às representações posteriores de Hécate. Ao chegar ao mundo helênico, Hécate já era uma divindade consolidada, com funções de guardiã das encruzilhadas, dos segredos e da magia que foram incorporadas e ampliadas nas crenças clássicas gregas. A maternidade, então, era o grande mistério e força primordial da existência para o gênero humano daquela época, simbolizada pela lua em suas três fases: virgem, mãe e anciã sábia, que também representa os três aspectos da vida de toda mulher e, por extensão, de todos os mortais. Hécate é a deusa da noite, da magia, dos caminhos e dos limites entre mundos. Ela é associada à lua e aos segredos do ciclo da vida e da morte. No poema Teogonia de Hesíodo do 7º a.C., ela aparece como filha dos titãs Pérses e Astéria, figuras noturnas e cósmicas, representando a renovação e o céu estrelado. Essa linhagem a torna uma divindade titânica, anterior aos deuses do Olimpo e merecedora de grande respeito com domínio sobre o céu, a terra e o mar. Segundo os textos, Zeus concedeu a ela um poder especial para atender aos desejos humanos, privilégio reservado aos deuses mais antigos. Hécate é tríplice em sua natureza, atuando em três grandes reinos: o celestial, o terrestre e o marinho, os domínios que ela já possuía, enquanto uma entidade considerada titânica. Sua presença inspirava tanto temor quanto veneração. Posteriormente,
A ela foi atribuído poderes de necromancia, por causa do mito onde ela aparece entrando no reino de Hades, o deus do submundo, citada no mito, o rapto de Perséfone. E por isso ela poderia transitar livremente entre o mundo dos vivos e dos mortos, recolhendo as almas, controlando as sombras e governando uma horda espectral, controlando até mesmo demônios e espíritos malignos. Considerada guardiã das encruzilhadas, simbolizava também as decisões e os momentos de transição na vida humana. O rapto de Perséfone. Na mitologia grega, Hécate desempenhou um papel fundamental em episódios que envolveram intervenções do tipo "nada mais resolverá". Um dos seus epítetos é Soteira, que significa a que salva, a salvadora. Pois então, prosseguindo a história, escutando de longe, nas sombras, ela decidiu e mediou destinos até mesmo de outras divindades. Um dos episódios mais destacados da sua presença é durante o rapto de Perséfone, filha de Deméter, pelo deus do submundo, Hades. Enquanto todos os outros deuses ficaram alheios ao evento, apenas Hécate e o deus Sol Hélios presenciaram o instante em que Perséfone foi levada ao reino do submundo. Ao descobrir o desaparecimento da filha, Deméter desencadeou uma busca angustiante por Perséfone, atravessando o mundo mortal em desespero. Hécate, antes que amanhecesse, esperou a deusa Deméter e, com suas tochas acesas, tomou a dianteira para guiar Deméter pela escuridão, adentrando nos domínios de Hades, iluminando o caminho lá onde somente as divindades cutônias ou os mortos poderiam entrar. Foi essa ajuda que permitiu à deusa Deméter de encontrar sua filha perdida. Após o rapto e o acordo entre Zeus, Hades e Deméter, que permitiu que Perséfone passasse uma parte do ano com sua mãe, trazendo de volta a primavera, e outro no mundo inferior, a terra repousa e entramos no inverno. Hécate fará esta transição, levando e trazendo Perséfone para cumprir suas funções, seja como deusa da primavera, que como deusa do submundo e esposa de Hades. Ela está intimamente ligada às cerimônias dos mistérios de Eleusis, um antigo culto mistérico com ritos sagrados que celebravam antigos segredos envolvendo o mito que lhes contei agora, entre Perséfone, Deméter e Hécate. Nessas antigas celebrações, a deusa simbolizava a passagem entre o conhecido e o desconhecido, uma revelação dos mistérios que levam à transformação da alma. Sua figura encarnava o poder da luz que brilha na escuridão e a sabedoria ancestral dos ciclos que regem o destino humano e divino. Assim, Hécate surge como uma deusa guardiã dos limiares, das portas, das passagens entre os mundos, cuja presença é essencial para a compreensão das forças que moldam a vida, a morte e o renascimento. Ela está em tudo o que existe, entre todas as coisas. As filhas de Hécate. Outras duas figuras centrais em histórias relacionadas à deusa da magia são Medeia e Circe, duas das feiticeiras místicas mais emblemáticas ligadas a Hécate, compartilhando com a deusa conhecimentos profundos de herbologia e invocações do mundo sobrenatural e a magia. Medeia, conhecida como uma poderosa sacerdotisa de Hécate, é também neta do deus Sol Hélio. Sua fama estava relacionada à magia intensa e habilidades místicas que desempenharam papéis centrais em muitos mitos gregos, especialmente na história dos Argonautas, onde utilizou seus poderes para proteger e auxiliar Jasão.
A figura de Medeia simboliza a força magética feminina ancestral e o uso do poder arcano como forma de desafiar as convenções sociais e normas patriarcais, representando tanto a força quanto as contradições da independência feminina. Já Circe, descrita como filha de Hélio e, em algumas tradições, uma das filhas de Hécate, reforça seus laços com a magia e os mistérios. Uma semideusa e maga, Circe possuía dons de transmutação da matéria, eternizada na Odisseia de Homero, onde é capaz de transformar homens em animais, exercendo domínio sobre forças da natureza e do surreal. Cice representa a dimensão da magia que altera o curso natural das coisas, ressaltando o poder feminino sobre o corpo e o espírito e desafiando os limites impostos pela sociedade grega antiga. Essas duas figuras, Medeia e Circe, ecoam o legado de Hécate, trazendo à tona a força, o mistério e a complexidade da magia que transcende o mundo visível, conectando o humano ao divino e ao inexplicável. Em outra narrativa da mitologia grega, encontra-se uma história que ilustra a intervenção divina e os mistérios do poder de Hécate durante o nascimento do herói Hércules. Alquêmina, mãe de Hércules, passou por um parto difícil e doloroso, momento crucial que poderia determinar o destino daquele que se tornaria um dos maiores heróis da antiguidade. Segundo essa história, em meio a esse sofrimento, Zeus, o rei dos deuses e pai de Hércules, compadeceu-se de Alquêmina e decidiu enviar ajuda para aliviar suas dores e garantir o nascimento do seu filho com sucesso. Para isso, convocou uma parteira chamada Galíntias, que possuía habilidades especiais para intervir no processo do parto. Ela ficou ao lado de Alquêmina, assegurando que o parto fosse protegido, pois a deusa Hera, enciumada pela traição de Zeus, mandou que as moiras dificultassem o nascimento. Segundo a narrativa, Hécate, observando de longe, como sugere um dos significados do seu nome, a que opera de longe, com seus influxos, sugeriu uma estratégia engenhosa. Orientou a parteira a espalhar pela cidade e no templo de Hera que Hércules já havia nascido, criando assim um ardil para libertar o destino do menino do controle das moiras. As moiras que controlavam os fios do destino não aceitaram a alteração e revelaram o truque a Hera, que puniu a parteira, transformando-a em uma pequena doninha. Naquela época, acreditava-se que as doninhas davam à luz aos seus filhotes pela boca, simbolizando que a parteira falou demais ao espalhar a notícia. Em sua nova forma, ainda sob o olhar atento e compassivo de Hécate, a doninha foi acolhida pela deusa como uma de suas protegidas, tornando-se um dos seus animais sagrados. A Loba Negra, Hécuba. Agora, deixem-me contar a última história, ou pelo menos uma das várias versões, de uma mãe que perdeu todos os filhos e foi levada como escrava após a Guerra de Troia. A lendária rainha de Troia, o julgamento ressoa muito além dos relatos da guerra, revelando uma profunda narrativa de transformação, transcendência e, vamos combinar, uma boa dose de ironia do destino. Esposa do rei Príamo e mãe de uma multidão de filhos, incluindo Hector, Paris, a vidente Cassandra e, na versão italiana, Polícina e Polidoro, Hécuba viu seu reino ruir e sua linhagem ser destruída, lembrando a todas que o poder é tão efêmero quanto as desculpas de um deus caprichoso. Depois da queda de Troia, a vida de Hécuba sofreu uma reviravolta brutal. De rainha e matriarca da cidade mais poderosa da antiguidade, ela foi ferozmente deposta, despojada de status e dignidade. Com a cidade em escombros e seu marido barbaramente assassinado, foi capturada pelos gregos vencedores.
De palácios de glórias, passou a ser prisioneira, trilhando uma longa e dolorosa jornada até a Trácia. Ao chegar em Trácia, não houve descanso, culminando em seu triste destino, ao mesmo tempo em que se iniciava sua transformação mítica. Seu único consolo, por um tempo, foi saber que o filho Polidoro, enviado por Príamo para a segurança da Trácia junto ao genro Polimestori, estava salvo. Porém, ao encontrar seu corpo sem vida na praia, vítima da traição de Polimestori, que buscava se apoderar dos tesouros confiados ao jovem Setúrio, sua mente não resistiu ao desespero. Impulsionada pela dor e pela loucura, vingou-se cegando o genro traidor. Segundo a narração de Ovídio, cercada pelos trácios furiosos em busca de vingança, Hécuba foi atacada com pedras e dardos. De sua garganta, em vez de gritos humanos, saíram latidos. Mas seu destino não terminaria ali. Num gesto de compaixão e poder, a deusa Hécate a transformou numa loba negra, tornando-a um de seus daimons, criaturas espirituais guardiãs que transitam entre o divino e o mortal. Como a loba negra que atravessa territórios inóspitos, Hécuba se tornou companheira dos que caminham nas margens, nobres ou somente escravos. No fim, a rainha troiana, elevada à condição mítica de Daimon Guardiã, tornou-se parte do séquito espectral da deusa. Eu pessoalmente gosto muito desta história, no qual tudo pode mudar. Através destes mitos, a deusa Hécate emerge das sombras dos antigos textos órficos e do poema épico Teogonia, de Hesíodo, duas das primeiras fontes literárias a registrar seu nome e sua essência. Na Teogonia, Hesíodo dedica uma parte especial a Hécate, revelando seu imenso poder e sua importância cósmica. Ela é descrita como a alma cósmica do universo, uma herdeira direta dos deuses primordiais Gaia e Urano. Essa conexão a posiciona como um elo fundamental, uma ponte entre as forças ancestrais que dão forma ao cosmos. Enquanto Hesíodo consolida sua presença na mitologia oficial, os hinos órficos, expressões das tradições místicas e cultos secretos da antiguidade, revelam outro aspecto de Hécate, uma deusa associada à magia, à proteção e aos mistérios da noite. Esses hinos são tradicionalmente atribuídos ao lendário poeta Orfeu, misturando-se ao exótico longínquo, e apresentam Hécate como a guardiã dos segredos, das chaves, dos portais ocultos e das forças invisíveis, às vezes neste plano material. Seu nome carrega o significado, como já expliquei anteriormente, de todo poder, refletindo um domínio supremo sobre os mundos visíveis e invisíveis, um poder tão vasto que nem mesmo Apolo poderia rivalizar. Assim, Hécate fascina uma força ancestral que desafia o tempo e o espaço, convidando-nos a prestar atenção aos mistérios invisíveis e transitórios. A exortação órfica a Hécate e aos devotos de Profícia. Ó Hécate, protetora dos três caminhos, eu te celebro. És amável, és celeste, és terrestre e és marinha. A senhora do inteiro mundo e das encruzilhadas, de estrelas é sua tiara, guardiã das chaves, cuidadora de crianças. De cor açafrão é seu manto, pelas montanhas ela caça, sem amarras nem cinturas, e entre as tumbas celebrando o Baco. Seja presente, ó donzela, que una as almas dos mortos, empreste aos seus sagrados ritos. Filha de Perses, solitária, ao devoto se propícia, ela se delicia em Sirfos.
sempre com um alegre espírito, irresistível rainha. À noite ela os cães protege, em grito as feras as domina. A ela ninguém resiste. Então é por este motivo que ela é chamada de alma cósmica do universo, por sua função simbólica de conectar o nascimento no mundo material, no qual todas as almas passam por ela antes de se materializar, e o final da vida, como repetidas vezes demonstrei aqui, o sagrado feminino ao homens, unindo os mundos visíveis e invisíveis. Para seus devotos, e sim, ela ainda é cultuada nos tempos atuais, Hecate é uma força universal que governa as transições cósmicas e humanas, iluminando a escuridão do desconhecido com suas tochas e guiando a alma em sua jornada pelo tempo e pela existência. Como alma cósmica, simboliza uma essência que transcende tempo e espaço, revelando verdades antigas que inspiram coragem, amor e justiça, através da busca constante da humanidade por sabedoria profunda. Hecate continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração e mistério, evocando a ligação entre o divino e o mortal, entre o eterno e o efêmero. Ela nos convida a explorar os segredos mais profundos do universo e de nós mesmos. E assim ela permanece. Hecate, a alma cósmica do universo, guardiã dos mistérios ocultos nas sombras entre as estrelas e nas encruzilhadas das nossas vidas. Sua presença nos lembra que, mesmo nas encruzilhadas mais obscuras, há luz e sabedoria a serem descobertas, um convite perpétuo para olhar além do que os olhos podem ver e ouvir. Se você se deixou envolvido por essa história ancestral e deseja continuar explorando os mistérios que moldam nosso mundo, deixe um like que me ajudará a contar outras histórias. Não deixe de seguir e até a próxima aventura. Se essa jornada pelo passado tocou sua curiosidade, deixe seu like para fortalecer este canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber avisos de novos episódios e continuar a explorar comigo as histórias que o tempo preservou. Inscreva-se no Templo da História Cast e faça parte dessa comunidade que valoriza os mistérios do mundo.